Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Amém? Então, esse salmo, de Davi está falando que o Senhor é grande, que nós temos que louvar e engrandecer o nome do Senhor em todos os momentos de nossas vidas. E hoje agradecer mais, principalmente os filhos pelas mães e as mães pelos filhos, as mães pela graça de ser mãe, as mães por tantas lutas, E a gente conseguir, cada dia, indo de pouco a pouco, vencendo essa batalha. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia em tua presença. Amém. Glória a Deus. Vamos chamar as crianças aqui na frente. Fica aqui comigo. Todas as crianças, a Soninha vai vir orar por elas. Irmãos, quando nós conversamos com o pastor, para o culto das mulheres serem, no culto das mães, aí o pastor falou, então você arruma uma pregadora. Aí eu e a Dani, a gente conversou, conversamos com o pastor, com a Soninha, e teria que ser uma mãe, A gente queria uma mãe. E uma mãe que tivesse um testemunho de vida, uma mãe guerreira, uma mãe que já passou por muita coisa e continua de pé servindo ao Senhor. Amém? Então, Binha, por favor. O altar, depois do Senhor, é seu. Vamos estender as mãos para cá, gente, abençoar a vida da Binha. Senhor, em nome de Jesus, nós te entregamos a vida agora da Maria, da Binha, nossa amiga, uma mãe guerreira, uma mãe que já passou por tantas coisas e continua aqui firme na tua presença. Usa ela agora, Senhor, para poder falar nos corações, não tanto das mães, mas de todas as pessoas que estão neste lugar. Que em nome de Jesus os teus anjos venham acampar ao redor dela agora. Que o teu Espírito tome a vida da Binha agora. E que ela possa, em nome de Jesus, passar para a igreja o que o Senhor realmente colocou no coração dela. Em nome de Jesus, amém. Ela disse, quando eu convidei ela, na hora que ela disse amém, o Senhor deu a palavra para ela. Então foi uma confirmação, irmã? Glória a Deus. Deus abençoa, tá? Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ministrar no domingo. E quarta-feira fez um ano que o pastor José me deu uma oportunidade de começar a iniciar uma palavra no dia de quarta-feira. Glória a Deus. E hoje nós estamos no mês de maio, eu estou tendo outra oportunidade de iniciar também no mês de maio. E o mês de maio, ele é uma bênção, Vocês comemoram o mês de maio, falando em testemunho, eu vou iniciar um testemunho. O mês de maio, para mim, ele é um mês meio complexo. Eu não vou dizer para você que eu quero que esse mês passe rápido, mas eu também é um mês que eu quero acordar todos os dias e saber que ele passou. Por quê? Porque o mês de maio, de 3 anos atrás, me aconteceu uma tragédia terrível. Eu não estou aqui para falar da minha vida sentimental, muito menos da minha vida particular. Mas se é para falar de um testemunho que é para edificar a sua vida, há 3 anos atrás, no dia 21 de maio, meu telefone tocou. Pá! Em poucos minutos, seu filho está morto. Aí eu tive que optar por viver
ou morrer. Então a nossa vida, irmãos, ela é feita de escolha. Se eu for contar um testemunho para vocês hoje, eu não vou abrir a palavra. Eu vou contar para vocês o que aconteceu dia 21 de maio de 3 anos atrás até aqui. Mas eu tenho uma novidade para você. Eu tenho uma palavra do céu para a sua vida. E nesse decorrer desses 3 anos, eu aprendi tantas coisas. Mas tanta coisa que eu aprendi, eu descobri que eu posso, em nome de Jesus. Eu descobri que eu sou capaz. Porque existe dentro de mim um amor tão grande de Deus, tão grande, a presença de Deus. Eu não sabia que esta presença, ela é tão real na minha vida como ela é hoje. Eu vou dizer uma coisa para vocês, só eu sei dizer o que é você ter a presença de Deus e sobreviver em meio de uma tribulação. Mas eu estou de pé para a honra e para a glória do nome do Senhor. E o nome do Senhor, ele é glorificado, ele é exaltado na minha vida todos os dias. E eu sou um milagre de Deus vivo. Talvez você olhe para mim e você não consegue expressar. Ah, a Binha, não. A Binha é alguém que carrega o milagre de Deus vivo dentro dela. Eu sou um milagre de Deus. A minha casa é resposta de oração. O Senhor restaurou a minha casa de uma forma que vocês não têm noção. O Senhor pegou meu casamento lá no fundo do posto e Ele veio trazendo, veio lapidando, veio trazendo meu casamento. Porque eu confiei no Senhor, porque eu sabia que chegou um momento que eu não podia, que eu não era capaz de fazer absolutamente nada. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Nós não conhecemos o Deus que nós servimos. O que esse Deus ele é capaz de fazer, irmão? Deus ele é capaz de fazer algo extraordinário nas nossas vidas. E por isso que o Senhor me permitiu hoje vir aqui dar uma palavra, justo no mês de maio, no Dia das Mães. E eu falei assim lá em casa, este mês de maio eu quero sentar e eu quero só ouvir, eu não quero fazer nada. Nada. Vou chamar o pastor José para conversar. Este mês de maio ele é meu. Eu privei, eu e minha casa, nós vamos privar este mês para nós viver. Nós não queremos saber de nada. Mas, obrigada, Giovana. Mas, para a glória de Deus, na quarta eu dei a palavra, meu patrão não aceitou eu não fazer a oração da devocional que a gente faz todos os dias. Aí eu falei, ele é uma autoridade na minha vida, então eu vou continuar. Aí quando eu estava lá no meu quarto, orando, conversando com o Senhor, e eu ia estar aí, que o Bob Marco na sala, nós estávamos dialogando, e a pouco veio uma mensagem da Carla. Amigo, eu quero te fazer um convite. Eu falei, um convite? Ela falou, é. Eu falei, amém, então, pode fazer. Ela falou, apesar do horário, né, Carla? Aí ela falou assim, eu quero convidar você para dar uma palavra lá no Dia das Mães, e na oportunidade será também um encontro de mulheres, né? Eu falei, amém. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Eis-me aqui. E para a glória de Deus, eu estou aqui para me compartilhar para você uma grande palavra que o Senhor deu para nós meditar hoje. Amém, igreja? Abre a sua Bíblia aí em Gênesis 19. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, ela não é dada assim de qualquer maneira. Quando alguém der a paz do Senhor, recebe. Porque se tem uma coisa que eu carrego dentro de mim, é a paz do Senhor, reina. A paz do Senhor, irmãos, quando eu passar por você, te der a paz do Senhor, receba. Receba em nome de Jesus, porque é a paz do Senhor. Vocês encontraram aí em Gênesis 19, versículo 26. Glória a Deus. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu em uma estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada,
foi para um lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e viu que a terra da campina, e viu também que a terra subia fumaça. E a fumaça daquela cidade era como uma fornalha. Subia aquele fumação e aquela fumaça. E parecia uma fornalha que estava se levantando dentro daquela cidade. Amém, igreja? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Espírito Santo do Senhor, que não seja de mim, Senhor, simplesmente o Senhor deu o entendimento da tua palavra, mas eu quero profetizar, Pai, aqui no teu altar, que toda palavra aqui será para a glória do teu nome. Pai, tudo que sair daqui a partir deste momento será para exaltar o teu nome. A vida de cada pessoa que está sentado ali, Pai amado, é para glorificar e exaltar o teu nome também nesta noite. É a minha oração, Senhor, que eu faço hoje aqui neste altar. Que nós estamos aqui para glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome do Senhor. E nós lemos aqui que a Bíblia relata que olhou para trás a esposa de Ló. Talvez você vai me perguntar e falar comigo, Tibinha, mas por que você vai falar sobre a mulher de Ló? Hoje é um dia especial. Hoje é o dia das mães. Nós queremos ouvir novidades. Tem novidade para você. Por que eu vou falar sobre a esposa de Ló? Porque essa mulher, essa mãe, teve 2 filhas. E essa mãe, ela teve um sonho. Como todas as mães sonham para seus filhos. Só que essa mãe, ela sonhava muito um sonho para as suas filhas. Mas a Bíblia fala que a esposa de Ló, ela não era uma mulher convertida. Seu esposo, sim. Ló era um grande homem de Deus. Em um versículo da Bíblia que eu estudei, eu vi mencionando que a esposa de Ló era uma mulher de Deus. Mas o que eu descobri? Que essa mulher, ela era uma mulher materialista. A esposa de Ló, ela era mulher mundana. O que é a mulher materialista? O que é a mulher mundana? Ela tinha uma visão para as coisas do mundo. Era uma mulher muito vaidosa, muito vaidosa. Ela era uma mulher que ela queria riqueza. Era uma mulher que não estava satisfeita em viver com seu esposo de tenda em tenda. E quando ela viu a cidade de Sodoma e Gomorra, o que ela quis fazer? Ela quis partir para Sodoma. Foi até que criou ali uma confusão ali com Abraão e Ló. Como Abraão é um grande homem de Deus, ele não queria confusão. Deixou o próprio Ló escolher aonde queria ir. E Ló partiu com a sua escolha para Sodoma e Gomorra. Só que a mulher de Ló ficou muito feliz, imaginando ela que naquele momento, gente, meu sonho é viver na cidade, é meu sonho ter uma casa, é meu sonho ter uma casa cheia de móveis, uma casa enorme, com as minhas filhas. Mas aquela mulher estava caminhando para a morte. A esposa de Ló vive em Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor não estava satisfeito nem um pouquinho com o teu servo Ló vivendo ali naquela cidade. Era prostituição, era feitiçaria, era homem com homem, mulher com mulher. Tudo que você pensar de prostituição estava vivendo o povo ali. A cidade estava pecaminosa. A cidade onde Ló e sua esposa viviam com as suas filhas estava tomada pelo mal. Mas acontece que o coração de Ló começou a se levar por aquelas coisas. Aí o Senhor já não gostou, porque Ló era um homem separado, com todas as escolhas que a esposa de Ló fez, mas o Senhor separou Ló, e Ló era o braço direito de Abraão, andava ali os dois, passo a passo. E aquela mulher de Ló, ela estava tão seca pelas coisas materiais, pela ganância, pelo dinheiro, pela vaidade, pelo luxo, vamos dizer assim, que aquela mulher queria tanto viver numa casa poderosa que ela esqueceu que do lado dela tinha a presença do Senhor. Que é quem? Abraão, que seguia, dava direção a Ló passo a passo. Então ela esqueceu, ela perdeu a visão cegamente.
A esposa de Ló faltou nela o quê? Educação espiritual. Se a esposa de Ló fosse uma mulher que tivesse uma educação espiritual, ela teria observado que ela tinha riqueza do lado dela, ela tinha todo o poder do lado dela. Ela estava do lado de um Deus que falava face a face assim. O Deus falava com Abraão: meu filho, faça isso, meu filho, faça aquilo. Mas aquela mulher estava completamente cega pelas vaidades do mundo. Ela queria viver. Ela queria colocar roupa chique. Ela queria colocar um cordão chique. Ela queria oferecer para todo mundo um banquete. Irmãos, nós cristãs, nós mulheres, mãe, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Porque aquela mulher fez a escolha, mas pagou um preço tão alto pela escolha que ela fez de viver naquela cidade. Seu marido, que tem muita sabedoria, foi e partiu, escolheu viver naquela terra. Na maneira dele dizer, ele ia prosperar, ele ia arrebentar naquela cidade. Mas ele ia arrebentar, mas era com a sua família. O Senhor não estava nem um pouquinho satisfeito com aquilo. Aí o Senhor pediu os anjos dele para ir lá e avisar Ló do que estava acontecendo, avisar a esposa dele do que estava acontecendo. Ló estava completamente cego diante de tudo que estava ali acontecendo. O Senhor mandou 2 anjos. Vai até Ló e sua esposa. Avisa o risco que estão correndo dentro daquela cidade. Que eles precisam de sair daquela cidade. O anjo do Senhor vai até Ló e fala com Ló: você precisa de sair, o Senhor vai destruir essa cidade. Essa cidade está toda tomada pela prostituição, pelo engano, pela lascívia, pela feitiçaria. Era mulher com mulher, irmão com irmão, irmã com irmã. A cidade estava louca. As pessoas matavam friamente, assim, ó. E o Ló juntou. Ló conversou com a sua esposa e chamou ela para ir embora. Ela foi embora com Ló, partiram. O anjo do Senhor falou: vai. Mas o anjo do Senhor deu uma ordem para aquela mulher: você vai partir, mas você não vai olhar para trás. Isso não é o pedido, gente. Isso foi uma sentença que o anjo do Senhor deu, uma sentença para aquela mulher. Vai e não olha para trás. Marcha. Era um trilho, um caminho, mas é para a família marchar. Trilha, não olha para trás. É uma sentença que o Senhor deu ali. Mas acontece que o coração da esposa de Ló estava igual o coração do povo lá de Israel. O povo de Israel saiu do Egito e foram para o deserto. Mas o coração deles estava no Egito, porque eles reclamavam, eles murmuravam, eles gemiam o tempo todo. E assim aconteceu com a esposa de Ló. Ela partiu e foi Ló na frente com suas 2 filhas, e ela foi a última pessoa. Ela pegou um amor tão grande naquela casa de luxo, aqueles móveis, aquele banquete que ela tinha, aquelas pessoas de alta sociedade que ela recebia na casa dela. Partiu. O coração da esposa de Ló ficou preso em Sodoma e Gomorra. E o anjo falou com ela: você vai, mas você não olha para trás. Irmão, se nós for trazer esta palavra para nossas vidas hoje, nós vemos tantas pessoas se perdendo hoje. O evangelho hoje não é mais o mesmo que era alguns anos atrás, porque as pessoas não estão ouvindo a ordem que o Senhor deu. As pessoas, elas não estão ouvindo a voz do Senhor, não. As pessoas estão olhando para trás, as pessoas estão olhando quem está errando. As pessoas estão preocupadas com o pecado do outro. As pessoas estão preocupadas quanto que o outro está ganhando, quanto que deixou de ganhar. A preocupação hoje está virando financeira na vida das pessoas, de algumas pessoas. E eu não estou falando de pessoas que estão lá no mundo. Porque quando eu vou falar com o mundo, eu estou no mundo, andando na rua. Mas aqui dentro a palavra hoje é para nós. Receba em nome de Jesus. E a palavra do Senhor hoje, que eu pergunto para você: a quem você tem olhado? Para quem? Você tem olhado para mim? Você tem olhado para o seu irmão? Se você for olhar para dentro de você, aonde você poderia estar hoje? Você olhou para trás, com crise de ansiedade, com depressão, insônia, problemas no casamento, problemas na rua, problemas no trabalho.
Isso é porque o foco está errado, irmãos. Nosso foco não está conforme o Senhor disse. Marcha e não olha para trás. É difícil para nós caminhar, né, nessa vida árdua que nós estamos hoje, e você não olhar para trás. Você pode olhar, mas você tem que ter o objetivo de continuar marchando lá na frente. Eu já li lá várias passagens de mulheres aqui na Bíblia que mencionam, que eu vejo aqui escrito lá em Lucas 17, versículo 32. Coloca aqui para mim, Bianca, por favor. Lucas 17, versículo 32. Eu já vi várias passagens da Bíblia, mas nenhuma dessas passagens que eu li na Bíblia fala: lembrai-vos de Débora, que era uma juíza, a única. Lembrai-vos de Ana. Lembrai-vos da princesa. E etc. E assim vai. Lembrai-vos da Raabe. A Bíblia não manda ninguém lembrar de ninguém, mas o Senhor deixou um decreto na Bíblia: lembrai-vos da mulher de Ló. Irmão, toda vez que nós errar, toda vez que nós pecar, e toda vez que nós for olhar para trás, nós temos que lembrar dessa mulher. Essa mulher tinha uma família, ela tinha uns sonhos. Ela olhou para trás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o Senhor mandou o anjo dele ir lá no Sodoma e Gomorra resgatar Ló e suas duas filhas, o Senhor tinha planos na vida dessa mulher. E para te falar a verdade, eu nem achei o nome dela. Eu não achei o nome dessa mulher, eu procurei, eu não achei. Se alguém achar, eu vou agradecer, porque eu não achei. E a Bíblia não relata o nome dela, relata o nome de Ló. Ao tempo todo a Bíblia fala de Ló, Ló, Ló. Mas a esposa de Ló, ela não foi lembrada. Assim está o nome dela. Mas o Senhor deixou bem claro que essa mulher seria um grande exemplo hoje para nós. Porque ela olhou para trás. A esposa de Ló, ela foi rebelde. A esposa de Ló, ela foi desobediente ao Senhor. A esposa de Ló, ela tinha duas opções. Ou ela morria, ou ela ficava no pecado. Ela desobedecia e ela morria. Ou ela obedecia à voz do Senhor e confiava no Senhor, e ela vivia os planos de Deus para a vida dela. Mas infelizmente ela não viveu os planos do Senhor. Irmãos, se nós não despertar a nossa vida para essa geração que nós estamos vivendo hoje, esse século que nós estamos vivendo hoje, nós não vamos despertar. Se nós não olhar para o Senhor, olhar lá na frente, nós vamos ser destruídos como essa mulher. Assim como o Senhor destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, Ele também destruiu a vida dela. Ela foi destruída junto com a cidade de Gomorra, porque ela olhou para trás. E para a honra e glória do nome do Senhor, nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando entre... A minha patroa costuma dizer assim, luta em cima de batalha. Nós estamos caminhando com lutas, com dificuldade, mas nós somos um povo muito abençoado por Deus. O Senhor, Ele não tem rejeitado as nossas respostas. O Senhor, Ele tem visto as nossas lutas, o que nós estamos passando. O Senhor, Ele vê o que nós estamos enfrentando. Então, pesa a nós obedecer à voz do Senhor. Pesa a nós olhar onde foi que eu errei, Senhor, e eu pequei. E eu disse aqui um dia desse no estudo bíblico que, Senhor, traz brasas vivas e a cinza do teu altar e passa na minha boca. Porque se a minha boca me faz pecar, purifica ela. Limpa a minha boca. Porque assim eu poderei viver uma vida de santidade e caminhar na presença do Senhor. E eu não vou olhar para trás. Porque na minha vida, de tudo que eu já vivi até hoje, eu sou raiz da serve. Me falaram isso. Eu até comentei com o pastor Soninha. Para a glória do nome do Senhor. Eles falam assim, a Binha é raiz da serve. Por quê? Quando eu cheguei aqui, a serve tinha 6 meses. E para a honra e glória do nome do Senhor, ela fez 9 anos. Daqui um dia faz 9, que eu também estou aqui. Então eu sou raiz da serve. Queira Satanás ou não, eu sou raiz aqui. E não adianta ele vir não, porque eu tenho a autoridade do Senhor na minha vida.
Então, se eu não tivesse uma busca na minha vida, se eu fosse uma pessoa que eu vivesse em desobediência, eu tinha olhado para trás, eu tinha abandonado minha casa, eu tinha abandonado meus filhos, eu tinha abandonado meu casamento, mas eu não olhei para trás. E eu não parei, eu não sentei, eu não descansei, eu fui ministrada a todo tempo. Então, todos os dias eu estava sentada nesse banco aí, ó, espremida, torcida, mas eu vinha. Tinha um dia que eu sentava assim, a mente estava, mas eu vinha me arrastando. Vão, Gabriel, vão, Thaí, que nós não pode parar. Vão, Thaí, que nós não pode parar. E a Thaí que é a que mais marchou comigo. E nós partiu. Então, irmãos, a nossa busca, o nosso foco, vai depender muito que os nossos filhos estão vindo. Nós lá vamos, os nossos filhos vêm. Então nós não podemos olhar para trás. Nós temos que olhar para Jesus. Aonde que o filho entra nessa história? Os filhos de Ló seguiu ele e a esposa. Mas quando Ló viu o que tinha acontecido, Ló imediatamente ele agarrou as suas filhas e curvou com elas e disse: não olha para trás, vocês não podem olhar. A mãe já estava ali transformada numa estátua de sal. Nós olhamos para o outro, lógico que olhamos. Nós estamos preocupados com o outro, é lógico que estamos. Nós somos humanos, nós erramos, irmãos. Mas infelizmente, nós podemos lutar contra isso. Nós podemos rejeitar as nossas vontades e rejeitar isso, porque isso é desobediência. Eu lutar contra vocês e vocês lutar contra mim. E nós não estamos dentro de Sodoma, nós estamos agora fora de Sodoma. Não é um lutando contra o outro, um querendo derrubar o outro, um querendo puxar o tapete do outro. Não é isso que vai nos levar para frente, não. Talvez você faça algo que vai me desagradar, mas não vai agradar os olhos do Senhor. O que nós estamos fazendo hoje? Antes de vir para a igreja, eu parei de frente ao espelho lá e eu estava conversando comigo. Porque antes da gente subir aqui, não é simplesmente eu vou ministrar. É uma luta entre a carne, o espírito e a alma. É uma guerra, você entra em 3 guerras. Não é verdade, pastor? A carne quer falar, mas o Espírito Santo fala assim: epa, aí eu já não entro. A sua vontade é de falar coisa, mas o Espírito Santo fala: epa, é na palavra. Chegou um momento na minha vida que eu parei e falei assim com o Senhor: Senhor, como que o Senhor consegue fazer essas coisas? Porque eu vivi um luto terrível, que foi a perda da minha mãe. Minha mãe morreu no dia 11 de março. Quando deu no dia 21 de maio, meu filho foi assassinado. Aí eu vivi duplo luto. Eu já não tinha um pai, ainda perdi minha mãe. Aí depois eu fui experimentar o pior luto da minha vida, que é viver o luto do meu filho. E eu pensei, agora eu estou falando sobre mim, tá, irmão? Quando eu falo assim, a Bíblia está ministrando a vida dela, não. Eu quero que você entenda o que Deus pode fazer na vida da pessoa. Talvez você está aí sentado, você está pensando assim: eu não estou entendendo nada, mas Deus está fazendo algo sobrenatural na sua vida. Porque eu orei e falei: Senhor, eu quero profetizar na vida dos casais nessa noite. Eu quero que o Senhor restaure a vida dos casais como o Senhor restaurou o meu casamento. Eu não vou dizer para você que eu não passei por dificuldade nesse tempo da restauração, mas pelo menos hoje eu sou uma pessoa que eu tenho sabedoria para conversar. Hoje eu sou uma mulher que eu tenho sabedoria para ouvir, porque antes eu não ouvia. Eu tive que parar, o tempo ele me parou, o tempo ele me paralisou, assim. O Marco fez uma viagem para Pernambuco e as coisas não estavam nada bem. Aí eu compartilhei só com a Soninha. Expliquei para a Soninha o que estava acontecendo comigo. Eu sentada no sofá assistindo televisão. Thaí que foi para a casa da Mayra, o Gabriel foi para a casa da Fátima. Ali ficou eu e Deus. Dará ninguém para me conversar. Olhei para um lado, olhei para o outro. O Senhor falou comigo: agora é eu e você. Aí o Senhor me pegou, ele me espremeu no sofá.
Ele me espremeu naquele sofá e fez meu casamento, a minha vida dentro da minha casa, passar igual um filme na minha cabeça. Diante de Deus, eu via toda a fase do meu casamento passando assim, ó. O Senhor falou assim comigo assim, ó, só escuta. E eu escutei. Depois que o Senhor falou tudo aquilo comigo, eu peguei o telefone, liguei para o Marco, contei para o Marco tudo que tinha acontecido. Aí eu falei assim, eu vou contar para ele o que aconteceu. E quando eu comecei a contar para ele o que estava acontecendo, o que o Senhor tinha feito comigo, o Senhor já estava tratando dele lá também. E no momento que ele estava comigo no telefone, o Senhor pegou ele. Houve um reparo no meu casamento tão grande. Aleluia. É para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, quantas vezes eu entrei dentro desta igreja com a Bíblia na mão, com o casamento disfarçado. Você sabe o que é isso? Você carregar uma Bíblia, chegar na igreja, a paz do Senhor, de braços dados com o seu esposo, e todo mundo achar que você e ele estão vivendo a maravilha, e o seu casamento está uma derrota. Alguém já passou por isso aqui? Não precisa levantar a mão, não. Alguém já passou por isso aqui? Eu acho que já. Casamento, não tem criança aqui. Casamento não tinha sexo. Casamento não tinha beijo. Casamento não tinha abraço. Eu não estou pregando para criança, por isso que eu vou falar. Casamento não tinha nada. E o disfarce debaixo do braço. E eu orando, e eu orando, e eu orando, e nada. E eu orando, e nada. Só que eu pensava que o problema estava dentro da minha casa, de modesta parte. Uma situação que aconteceu na minha vida. Foi a única forma que eu encontrei de enfrentar o demônio. A parte está rindo lá, casamento, já sabe o que é. Foi a única forma que eu encontrei de derrubar o diabo dentro da minha casa, no meu casamento. Pode ficar bravo comigo, todo mundo não tem problema, mas eu vou falar. Eu quero restaurar casamento. Eu quero beijinho no casamento. Eu quero abraço. Pode ficar com raiva de mim, mas não dorme sem jogar o braço em mim. Tem dia que eu estou birrenta. Tem dia que eu não quero que eu jogue o braço. Tira o braço. Mas tem dia que eu já quero que eu jogue o braço. Tem essa aí por conta. E eu lutei muitos anos no meu casamento com a arma errada. Eu lutei muitos anos no meu casamento com a arma errada. Tá faltando pouco eu entrar numa luta de boxe. Ou tipo ninja. Eu estava quase entrando no Aneste. Mas você sabe o quê? Eu estou falando isso aqui para os casais. E para quem vai casar também. Estou falando aqui para os casais. Anota aí. Depois chegar em casa, os meninos vão ficar meio bravos comigo. Mas eu já falei, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Irmãos, um conjunto de lingerie que o Senhor usou para fazer toda a diferença no meu casamento. Eu descobri que Satanás, ele não tem poder aí, não. Você tira a força dele todinha. Pode rir, é verdade. É verdade, eu quero restaurar seu casamento. Veio aí a dificuldade. A Bíblia fala que a luta não é contra a carne, não é contra o espírito. Vai ver onde é que está a guerra aí. Começa a fazer assim, aqui está seu esposo. Vai sondando ao redor dele assim, vai sondando. Tem um negócio errado aí. E foram muitos anos, já está aí que tem 16 anos. O Marco teve que ficar 30 dias fora de casa. Para eu chegar nessa conclusão, irmãos, eu orei demais para Deus me dar essa revelação. Fala quem quiser falar. Mas isso foi uma revelação de Deus para a minha vida. O Senhor falou comigo, você está lutando com a arma errada. O casamento, o Senhor abençoa. Deus ama o casamento. Então eu vou usar a arma que Ele ama. Aleluia, igreja. Aos casados, glória a Deus. Saiba com quem você está brigando. Talvez você está brigando com a pessoa errada. Talvez a briga está no mundo espiritual. Você está aqui, ó. Você quer resultado aqui, ó. Não vai ter.
você não vai ter resultado no seu braço. E nós temos que ter foco, irmãos. Nós temos que começar a buscar a direção do Espírito Santo para a nossa vida. Nós não podemos deixar nos levar pelas coisas deste mundo. Nós não temos que trazer a vaidade do mundo para o nosso casamento. Nós não precisamos de trazer vaidade nenhuma para o nosso casamento. Muito menos para dentro das nossas casas. Para educar nossos filhos, nós não dependemos do mundo. Nós só precisamos de ouvir a voz do Senhor. E parece que é um sacrifício, mas nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Porque uma mulher que podia estar caminhando na presença do Senhor, lá na frente, a esposa de Ló poderia ter vivido os planos de Deus para a vida dela. Deus tinha um propósito para ela, Deus restaurou a casa dela, Deus fez tudo e agora vai embora. Se Deus quis salvar a casa de Ló com a esposa, certamente Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. Mas infelizmente aquela mulher, ela não viveu o propósito de Deus porque olhou para trás. Nós temos que tomar muito cuidado, sabe para quê? Para nós não pegar a nossa Bíblia e ir embora e largar o casamento para trás, largar os nossos filhos para trás e achar que nós estamos fazendo a obra de Deus. Não estamos. Um casamento bem estabilizado, você está fazendo a obra. Os seus filhos bem direcionados, você está fazendo a obra. Então, nós não podemos mais viver essas coisas que nós passamos vivendo, essa tribulação, essa luta. Não tem esse louvor que acabou de cantar aqui, a perseguição parou? A perseguição não parou a igreja do Senhor? Nós não podemos deixar que nada para a nossa vida. Eu falo com as mães, falo com os filhos, obedeçam. E nós não podemos ter o nosso coração voltado para as coisas do mundo. Que a esposa de Ló, o coração dela estava voltado pelas coisas materiais. Portanto, ela é considerada uma mulher materialista. Que ela dava muito valor, casa, móveis, tudo que estava dentro daquela casa. Nós temos que ficar muito atentos para observar os sinais que Deus dá para nós. Irmãos, não acontece nada da noite para o dia, sendo que Deus dá um sinal para você. E Deus está ali alertando, o Espírito Santo está falando, buscando direção, dando direção para nossas vidas, e nós não estamos entendendo. A esposa de Ló personifica a classe de sabedoria, porque ela estava completamente disposta a desistir do seu velho caminho para seguir a desobediência. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu quero que você lembre desta mulher. Sempre quando você for tomar uma decisão na sua casa, no seu casamento, sempre quando você for tomar uma direção, eu quero que você lembre dessa mulher. Porque essa mulher, ela não teve sabedoria. Essa mulher, ela não obedeceu à voz do Senhor. Nós temos que obedecer à voz do Senhor. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Porque com a nossa direção nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Vamos orar, igreja? Fica de pé em nome de Jesus. Ainda tem? Deus, em nome de Jesus, Pai, foi a Tua palavra. Ah, Espírito Santo, o Senhor nos desperta. Lembrai-vos da mulher de Ló. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou isso registrado dentro da Tua palavra, que nós devemos sempre que lembrar dela. Deus, em nome de Jesus,
E nesta noite, Pai, nós estamos aqui também comemorando os dias das mães, o encontro das mulheres. Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor, dê sabedoria a todas as mães aqui nesta noite. Deus, toca, Deus, na vida de cada mãe aqui nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, visita cada uma nesta noite, Pai. Toca do alto da cabeça até as plantas dos pés. Oh Deus, venha nesta noite repreender toda a inquietação. Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Que eu só possa, Deus, nesta noite, Pai, aumentar, ó Deus, a nossa saúde em nome de Jesus. Pai, aumenta, Deus, a nossa vitamina B12 do nosso corpo, Pai. Porque assim, ó Deus, nós podemos estar fortalecidos, Deus. Nós vamos conseguir lutar contra a depressão, contra a ansiedade, contra a insônia, Deus, em nome de Jesus. Deus, toca no nosso sangue nesta noite para restaurar. Espírito Santo, eu quero agradecer ao Senhor nesta noite por cada vida que aqui estão. Deus, em nome de Jesus, visite também aquelas pessoas que não puderam estar aqui nesta noite, Pai. Vai de encontro a elas. Espírito Santo, toca nelas também, Pai. Restaura, renova cada mente. Renova, Deus, o coração de cada mulher, ó Deus, que falta aqui nesse culto desta noite. Espírito Santo, não é sobre mim, Pai, mas é sobre a Tua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz. Aleluia, a Tua palavra, Senhor, ela corta mais do que uma espada de 2 gumes. O Senhor conhece, Pai amado, os nossos pensamentos. O Senhor conhece as nossas necessidades. E é isso, Deus, que eu peço, Senhor, nesta noite, Pai, abençoa cada mãe, dá direção. Espírito Santo, que, meu Deus, não se habita, Pai amado, em mudar esta nação. Porque nós somos todas mulheres de Deus, homens de Deus aqui nesta noite, orando e clamando ao Senhor, ó Deus, crendo no poder da Tua palavra. Espírito Santo, pela direção que o Senhor nos deu hoje, lembrai-vos da mulher de Ló. Pai, nos ajuda, Deus, na nossa caminhada, nos fortalece a vida espiritual. Senhor, que nossos olhos venham a ser o foco no altar do Senhor, no céu, que é o Senhor está cuidando de nós. Deus, a Tua palavra diz, eleve meus olhos para o monte, porque da onde virá o meu socorro? E o nosso socorro, ele vem do Senhor. Pai, vem socorrer o Teu povo nesta noite. Vem nos ajudar, ó Deus, com nossas famílias, com nossos filhos, no nosso casamento. Abençoa, Deus, dê também sabedoria para o nosso esposo, Pai amado. Porque juntos nós possamos, ó Deus, suportar os dias maus. Podemos suportar, ó Deus, os dias difíceis, ó Deus, em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor está conosco, Deus, em todas essas situações, aleluia. É a oração que eu faço nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Pode se sentar, igreja. Glória a Deus. Eu tenho só uma mensagem aqui para as mães. Nenhuma riqueza é tão sublime quanto o seu amor. Nenhuma palavra é tão reconfortante quanto o seu abraço. Seu amor cura dores. Seu olhar nos preenche de segurança. A sua vida gerou a minha vida. No seu ventre carrega o milagre da vida. E no coração o amor mais puro e incondicional. Gratidão pela vida de cada mamãe que estão aqui nesta noite. Que o Senhor abençoe aqui em nome de Jesus. E que essa data de hoje possa repetir todos os dias na vida de cada uma. Que não seja essa data especial só hoje. Mas como serva de Deus vivo, nós vamos ser felizes em nome de Jesus todos os dias. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Palavra abençoada, direto do céu. E agora, nossas crianças vão fazer uma apresentação para as mães, tá? Pode sentar aqui para poder tirar foto, quem quiser, que essas gracinhas já estão vindo. Olho pro céu e tudo que há, e fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim.
Olho pro céu e tudo que há, e fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim. Me deu uma mãe preciosa que cuida de mim. Abraço apertado pra me proteger, faz comida gostosa pra barriga encher. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Quando cai e machuca, ela vem com amor, dá um beijinho doce que tira a dor. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Mamãe maravilha. Mamãe maravilha. Mamãe maravilha. Mamãe maravilha. Com olhos ternos, palavras de amor, pele macia, cheia de flor. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Rainha linda do meu coração, é a obra de arte de toda a criação. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Abraço apertado pra me proteger, faz comida gostosa pra barriga encher. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Quando cai e machuca, ela vem com amor, dá um beijinho doce que tira a dor. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Mamãe maravilha. Mamãe maravilha. Gente, a paz, boa noite para vocês. Então, hoje é Dia das Mães e a gente preparou a apresentação com muito carinho, muita dedicação. Não estão todos aqui que iriam apresentar, né? Aconteceu algumas coisas que não puderam vir. Porém, não são só as mães do Ministério Infantil que vão ganhar hoje a rosa, porque nós temos mais mães aqui. Então, agora, nós vamos chamar todas as mães do Ministério Infantil, das criancinhas que estão apresentando. Vem cá para frente, por favor. E eu quero chamar a Soninha, que é a nossa mãe da fé, a Binha, que pregou hoje, a Dona Sirene, que é a mãe das mães, e a Maria Rosa, que é a mãe que tem mais filhos na igreja. Acredita? Vem todo mundo cá para frente, por favor. Pode vir. Todo mundo aqui na frente, por favor. É uma lembrancinha do Ministério Infantil para todas vocês que são mães. E hoje é um dia, né, especial para vocês, para presentear vocês. Todo mundo ganhou? Tira a fatinha. Já tirou? Oi? A Maria Rosa, uai. Vai chegar. Tem a dela? Tem? Então tá bom. Erros, então. Tirou foto, amor? Gente, eu posso chorar também? Eu vi a Alice fazendo ali, eu chorei, que eu lembrei de quando ela era pequenininha, fazia também. Gente, todas as vezes que tiver alguma apresentação para os filhos de vocês, né, vim aqui na frente, tragam para ensaiar.
dê força para eles poderem fazer, porque dá trabalho, né? Mas olha só como é que fica bonitinho, né? E nós queríamos chamar novamente aqui na frente a Soninha e a Binha. Vamos lá, amiga? E, depois todas as mães vão ficar aqui no cantinho, que a Patrícia vai entregar uma lembrancinha para todas as mães também, tá, gente? Binha, a gente queria te agradecer, eu e a Dani, em nome de Jesus, por você ter aceitado trazer a palavra para nós, tá? Que um dia eu chamo de novo. E a Soninha, por ser nossa mãezinha. Feliz Dia das Mães para você também, amiga. Você sabe que nós chamamos. A Dani também tem uma lembrança para você. Tá? Gente, todas as mães aqui na frente. As que ganharam, as que não ganharam, todas. Por favor, mãezinhas. Todas, todas. Vem de novo Maria Rosa, vem todo mundo. Fátima. Todas as mães. Que nós temos uma lembrancinha para vocês, que a Patrícia vai entregar. Michele, todo mundo. E nós queremos que depois a Soninha faz uma oração, né? Para todas as mães. Gente, é uma lembrança, tá? Do Ministério das Mulheres e o Ministério de Promotoria da Igreja para vocês, tá? Que vocês sejam mães abençoadas, mães fortes, mães guerreiras, para a honra e glória do Senhor. Amém? Depois eu pego o meu. Amém? Agora eu vou passar a palavra para a Soninha, que ela vai orar e vai acabar o culto. Soninha, tem o recado do culto dos homens, tá, amigo? Mães, vocês são lindas e maravilhosas. Vou deixar vocês aí um pouquinho de castigo, tá? Fica de pé aí só um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu dar o aviso aqui para essa turma que ainda não é mãe e para você, pai, e aqueles que ainda não é pai, mas que vai ser em nome de Jesus. Deixa eu agradecer, né, nesse restante de culto ao Senhor. Eu quero louvar o Senhor e dizer como é maravilhoso viver o milagre de Deus, viver o dia a dia do Senhor Jesus. Né? Quantas vezes eu e meu esposo fomos ali na casa da Binha, né? Binha para os próximos e Maria Aparecida, né? Que estava ministrando aqui hoje, e glória a Deus. Né? Eu sempre falava que seria uma vitória muito grande ver a Binha no altar, depois de todas as dores que a gente estava acompanhando. E, para a glória de Deus, ela está no altar, né, da serve, né, o altar do Senhor, e com a liberdade de estar pregando a palavra de Deus. E louva a Deus pela sua vida, Binha, e que você venha continuar na obediência, para que você continue crescendo espiritualmente e em todas as suas áreas. Né? Como você disse, nós temos um nome, nós não somos, né, a mulher de tal, né? Nós temos um nome, nós somos mulheres preciosas, nós somos mulheres mais do que vencedoras. Então, mulheres, vocês têm um chamado, e o chamado de vocês é viver, amar e servir para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, amigos, vocês viram quem está nos visitando hoje? A visitante está cá na frente, ó. Andréia, que bênção receber você aqui. O Mota, dá um tchauzinho aí, Mota, para o povo e recordar de você. Eles são da igreja, gente. A gente fala visitando porque eles estão morando, né, um pouquinho mais para frente, e aí estão congregando todos os dias ali com a nova família em Cristo Jesus.
mas receber a vida de vocês aqui hoje nos enche de alegria. Obrigada, Andréia, você faz parte, mais o Mota, sua família, desta igreja. Amém? A Carla me lembrou, né, Carla? Para mim poder estar avisando a igreja do primeiro culto dos homens. Olha, eles estão ficando... Glória a Deus. Ô, gente, o negócio é o seguinte. Cada culto, a gente, se é de estudo bíblico, se é um dia aonde, né, é mencionado o dia das mães ou dos pais. Mas se você quer aprender um pouco mais de Deus para a sua vida, aonde o Senhor vai te ajudar, vai te auxiliar, vai te direcionar, como ser um homem semelhante ao Senhor, venha para essa reunião, né? Venha apoiar os trabalhos da igreja, que você vai sair daqui edificado para a glória de Deus. É assim que nós saímos hoje, nesse culto das mulheres, é assim que nós temos saído daqui em cada culto. E por falar em culto, amanhã, às 7h30, temos culto de oração, que tem sido uma bênção, né? Os dias que eu não estou aqui, fico sabendo, né? E a gente tem visto os testemunhos lindos acontecendo. O Senhor tem agido grandiosamente na vida daqueles que têm buscado em oração na segunda-feira aqui. Domingo pela manhã, nós temos nosso café da manhã, que seria hoje, e nós adiamos. A Camila não ia poder participar hoje. E vigia, irmã. Vigia, irmã. Nós remarcamos o café da manhã para domingo que vem, para que você, mamãe, para que você, membro da Serve, venha participar do café da manhã. É um trabalho da igreja, onde o pastor deixa esse dia para poder, né, dar uma palavra dos céus e uma palavra pastoral para nós que somos membros. Talvez você não saiba de alguns detalhes, porque você não tem vindo ao culto de café da manhã. E esse café da manhã é um momento da onde nós, né, temos o prazer de comer, de tomar um cafezinho, mas receber orientação pastoral para nossas vidas. Quarta-feira, o nosso estudo bíblico, para a glória de Deus, tem sido uma bênção. Estamos estudando, vai continuar, amor? Filemon. E se você quiser crescer no Senhor, passa a trazer sua agenda, passa a trazer seu lápis, sua caneta, e passa a anotar aquilo que tem sido ensinado aqui. Palavras que têm vindo do céu para as nossas vidas. Temos uma mamãe ali já cansada, nós vamos orar então. Essa minha irmã é uma bênção, né? Mais alguma aviso, meu amor? Não queria falar nada, irmãos, mas aqui eu fiquei incomodado essa semana. O Espírito Santo me incomodou. Eu tenho sempre, todos os dias, um devocional com Deus. Eu comecei a postar alguma coisa na nossa rede social. E Deus falou comigo em sonho que nós temos que ser uma igreja que venha pertencer a ela, e não ser um membro que venha frequentar ela. Seja um membro da igreja que venha pertencer à igreja e não frequentar a igreja. Eu queria que você, durante essa semana, você postasse essa frase: eu sou uma igreja que pertenço a ela e não frequento a ela. Pertencer é você sentir-se dono. Se você sentir que é dono, você vai ficar de olho, você vai cuidar, você vai zelar. Você tem uma casa,
você pertence a ela, você vai cuidar dela. Se você tem uma igreja que pertence a ela, você vai cuidar dela. Frequentar é uma coisa, você cuidar é outra. Então, seja um membro que pertence à igreja. Essa igreja não é do pastor, essa igreja é tua. Ela é tua. Ela é tua, Ana. Ela é tua, essa igreja. Ela é tua, essa igreja. E nós tiramos o culto de hoje, domingo de manhã, no café, por causa de você, que é mãe. Essa igreja é tua, Silvana. Ela é tua, Fátima. Ela é tua, Binha. Ela não é nossa, ela é tua. Ela é tua, Giovana. É tua, Maria Rosa. Maria Rosa, com a família dela, todos os cultos, irmãos. Segunda-feira, quarta-feira, domingo e sábado, os homens vão estar aqui também, em nome de Jesus. Vem lá de Jaguaraí, irmãos. Jaguaraí. Com chuva, sem chuva. Porque essa igreja pertence da senhora. Essa igreja pertence a cada um de vocês. Essa igreja não pertence só ao pastor, pertence a você. Então, zela dela, tá, irmãos? Cuida dela. Você pertence a ela. Você não frequenta, você pertence.